Eu quero estar trazendo uma mensagem hoje para os irmãos. É uma mensagem muito conhecida, meus irmãos, mas eu creio que o Espírito Santo, assim como ele já confirmou aqui, eu creio que ele vai trazer algo novo para o seu coração. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Jesus apazigua a tempestade. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor, glórias a Deus. Marcos 4, do 35 ao 41. Glória a Deus, aleluias. Deus fiel. Santo é o Senhor. Glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, é bem verdade que a gente está aqui nesse mundo e que a gente não vai passar por ele sem enfrentar algumas situações difíceis, sem enfrentar algumas situações adversas, né? A nossa vida, a gente está aqui e a gente está sujeito. Qualquer um de nós, sejamos nós cristãos, seja a pessoa que está no mundo, todos nós estamos sujeitos a passar por situações adversas, a passar por tempestades. E a gente não planeja essas tempestades, né? A gente querendo ou não, essas tempestades, elas podem chegar até a nossa vida sim. Nós não estamos imunes a elas, né? E também muitas vezes, meus irmãos, na maioria das vezes, essas tempestades, elas são imprevisíveis. Elas chegam na nossa vida sem marcar data, sem marcar hora. Na maioria das vezes, nós não estamos esperando por essa tempestade, né? E aqui é o que está acontecendo com esses discípulos. A palavra de Deus vai dizer que eles estão atravessando o mar da Galileia, que ali era um território conhecido por eles, né? Porque eles eram pescadores. E o mar da Galileia, meus irmãos, ele na verdade ele não era um mar. Ele era o maior lago de água doce de Israel, né? E esse mar, ele era totalmente cercado por montanhas. De um lado tinha as montanhas da Galileia, do outro lado as montanhas de Golã. E ali acontecia um fenômeno, porque como esse mar ele era todo cercado por essas montanhas, os ventos gelados que descia do monte mais alto, que é o Monte Hermon, ele descia encurralado por essas montanhas e batia na superfície do lago, que era morna. Isso fazia com que o mar ficasse muito agitado. Então esse mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, ele era conhecido por essas tempestades repentinas. Não era uma tempestade que vinha com nuvem. Quando a gente vê que está formando um tempo, a gente fala: nossa, hoje vai chover, olha, vai dar uma tempestade. Não, esse lugar era conhecido por tempestades repentinas. Essas tempestades eram tempestades de vento, não tinha nuvem, não tinha relâmpago, não tinha nada ali, irmãos, que fizesse com que os discípulos pudessem prever que aquela tempestade poderia estar vindo. Não tinha um sinal no céu de uma nuvem, de nada que pudesse avisar eles que aquela tempestade viria. E muitas vezes, meus irmãos, isso acontece na minha e na sua vida. A gente não está esperando, né, que essa tempestade venha, mas ela acaba chegando. Aleluia! Né? Então, assim, a gente precisa entender, irmãos, uma coisa. Deus, ele tem um propósito em toda tempestade. Em tudo que nós passamos na nossa vida,
Deus, ele tem um propósito. Nós não estamos aqui, meus irmãos, por acaso. Nós não vivemos por acaso. Tudo tem um plano. Deus tem um plano na minha e na sua vida. Ele tem um plano dentro. Se ele não tiver um plano durante a tempestade, ele tem um plano dentro da tempestade. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos dizer que esses discípulos estavam ali, atravessando aquele mar, era um lugar conhecido por eles, e de repente veio essa tempestade. De repente essa tempestade chegou e trouxe para eles medo, né? Geralmente, quando a tempestade ela chega na nossa vida, ela também vai trazer medo. Aleluia. Né? A gente não está esperando, a gente está vivendo e de repente ela chega. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise no casamento, né? Pode ser alguém da sua família que você ama, pode ser um luto, né? Essa tempestade ela chega. Então, assim, quando ela chega, a gente sente o medo, né? E foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles também sentiram medo, né? E como a gente não tem como prever, então também não tem como a gente tentar fazer alguma coisa antes para poder estar solucionando isso, né? Na nossa família, na nossa vida, né? Então, como eu já falei, Deus ele tem um plano. E assim, meus irmãos, essa tempestade que os discípulos eles estavam enfrentando, elas também se tornou inadministrável. Eles estavam ali, eles não estavam conseguindo administrar aquela situação, porque tem problemas na nossa vida que a gente consegue sim resolver, que depende de nós resolvermos, que depende da força do nosso braço, mas tem problemas, meus irmãos, que só Deus vai poder resolver. E aqui os discípulos, eles estavam ali, eles eram pescadores, eles tinham experiência, eles estavam ali naquele momento usando os seus esforços, usando o seu conhecimento, usando a sua experiência para tentar resolver aquele problema, mas eles viram que os seus esforços não estavam dando resultado. Eles viram que os seus esforços não estava acalmando o vento, não estava fazendo com que não entrasse água no mar. Ao contrário, cada vez mais o barco estava ficando cheio de água, cada vez mais eles estavam ficando apavorados, meus irmãos. E tem situações da nossa vida também que é assim. A gente luta, a gente ora, a gente jejua, a gente clama, a gente chora na presença de Deus, irmãos, mas a gente não vê o fim do problema. A gente não vê o problema se resolver, né? Então a gente vai deixando o medo entrar, o medo vai tomando conta, a esperança ela vai indo embora, né? Mas, irmãos, por mais que a situação seja irreversível aos nossos olhos humanos, para Deus nada é impossível, né? Para Deus não existe tempestade que Ele não tenha o poder de acalmar, né? Então, assim, não acontece, irmãos, nenhuma situação na nossa vida fora do controle da mão de Deus. E uma coisa que eu vi é assim, as tempestades, elas são pedagógicas. Deus usa as tempestades para nos ensinar. Eu sou formada em pedagogia, então eu estudei para ensinar. E quando eu estava na faculdade, eu tinha uma disciplina chamada didática. E a didática, ela consiste em você aprender a como ensinar. Então, meus irmãos, Deus, ele usa a didática da tempestade para te ensinar, Deus usa a tempestade como um método para ensinar você aquilo que Ele precisa ensinar, meus irmãos, porque tem muitas coisas que nós não vamos aprender de outra forma. Nós só vamos aprender no meio de uma tempestade. Por isso que Deus usa a tempestade para nos ensinar. Por isso que a gente pode dizer que elas são pedagógicas, elas vêm nos ensinar. E a tempestade, irmão, ela não vem para nos matar, né? Ela vem para nos fortalecer. Ela não vem para nos derrubar, sabe? Ela vem para fortalecer a nossa musculatura, mas a musculatura da nossa alma. Porque assim como o nosso corpo, meus irmãos, ele precisa estar forte, saudável. A gente faz exercício, a gente faz uma alimentação saudável. A nossa alma também precisa ser fortalecida. E como que a nossa alma precisa ser fortalecida? Muitas vezes ela vai se fortalecer no meio de uma tempestade. É no meio de uma tempestade que a nossa alma é fortalecida, porque você está passando ali pelo vale e está conhecendo o Deus verdadeiro que você serve. Porque é no meio da tempestade que você conhece, irmãos, que você tem o conhecimento, que você tem a intimidade com Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que Deus ele vai usar esse momento doloroso da tempestade para levar você a ter uma profundidade, né? Ter algo mais profundo com Ele. Ele vai usar esse momento da tempestade, essa dor que você passou, essa dor que você tem passado. Muitas vezes a gente passa, a gente não entende, porque está doendo. Ali naquele momento dói. Quando está doendo, muitas vezes a gente não entende. Mas Deus, Ele tem um plano. Ele sabe o porquê você está passando por essa tempestade. E se você não entende hoje por que você está passando, você pode ter certeza de uma coisa: amanhã você vai entender. Amanhã você vai entender porque tudo
que vem de Deus, você vai ter o entendimento depois. Irmãos, em Eclesiastes, capítulo 7, no verso 2 diz assim: é melhor em uma casa onde há luto do que uma casa em festa. No verso 4 vai dizer assim: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo está na casa da alegria. Pode parecer, né? Nossa, mas a gente tem que estar no meio da tristeza, a gente não pode estar no meio da alegria. Sim, a gente pode estar no meio da alegria, meus irmãos, mas como eu tenho dito aqui, a gente aprende no luto, a gente aprende na dor. Em meio à tristeza é onde Deus está te moldando, é onde Deus está te lapidando, é onde Ele está te forjando. Então enxergue isso como um aprendizado, que o sofrimento que você está passando hoje é o aprendizado de amanhã. É nesse momento que Deus vai te ensinar, que Ele vai te ajudar e que Ele vai te forjar. No versículo 31, meus irmãos, os discípulos, eles fazem uma pergunta a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? E aqui, meus irmãos, o contexto é: Jesus havia passado muito tempo ali ensinando uma multidão. Então Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E naquele momento Jesus também sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Ele sentia fome, ele sentia cansaço. E Jesus estava cansado. Então ele deu uma ordem aos discípulos, né? Passemos para o outro lado. E no verso 38, a palavra de Deus vai dizer que Jesus dormia. Então, quando Jesus manda, dá ordem, eles vão para o barco, Jesus está dormindo ali. De repente, surge essa tempestade, né, inesperada. Então, ali no primeiro momento, os discípulos, eles não acordam Jesus, eles tentam ali primeiro seus esforços, né? Mas quando eles vê que não tem mais o que fazer, então eles acordam Jesus com uma frase em tom de crítica: Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, e eu creio que essa é uma pergunta que eu e você fazemos a Deus quando nós estamos passando por uma tempestade e a gente acha que a gente vai naufragar. A gente tem a sensação, meus irmãos, de que Deus não está olhando para a gente, que Deus não vê o que a gente está passando, que Ele não está agindo a nosso favor. Então eu tenho certeza que muitas vezes, assim como eu já fiz, a gente questiona, fala: Senhor, eu estou perecendo, o Senhor não está vendo? Né? Irmãos, não existe nada que nós passamos que é desconhecido de Deus. Tudo que nós passamos está no controle da mão dEle, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, irmãos. Muitas vezes, a gente questiona, pensa que Deus não está vendo. Os discípulos ali naquele momento, eles falaram para Deus, falaram para Jesus: Jesus, o Senhor não importa, o Senhor não está vendo que a gente está perecendo? Mas eu creio, irmãos, que dentro, eles acordaram Jesus com essa pergunta em tom de censura, em tom de crítica, porque dentro deles, meus irmãos, tinha um conflito muito grande, que era o conflito de conciliar a obediência com a tempestade. Os discípulos, eles estavam obedecendo a Deus. Deus deu uma ordem. E quando eles decidem obedecer a Deus, quando eles vão obedecer a Deus, surge a tempestade. E nós, meus irmãos, esperamos que quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando a gente está no centro da vontade de Deus, que as coisas sejam a nosso favor, que as coisas sejam favoráveis a nós. Então, como conciliar isso? Como conciliar você no meio da obediência? Vem a tempestade. Irmãos, uma coisa é você passar por uma tempestade quando você está no caminho da desobediência. Assim como está o profeta Jonas. Deus mandou a tempestade até ele para trazer ele de volta para o caminho da obediência. Agora, uma coisa é você estar fazendo aquilo que Deus mandou, no lugar que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, e vinha a tempestade, meus irmãos. Aleluia. Então, naquele momento, os discípulos, eles se apavoram. E ali eles também se apavoram porque eles acham que Deus está demorando. Deus está demorando. Jesus ali não intervém. Eles estão vendo que eles estão perecendo, que o barco está ficando cheio de água. Meus irmãos, muitas vezes nós lidamos com a demora de Deus. Muitas vezes nós oramos, porque quando a gente está passando por um problema, a gente quer que ele se resolva logo. Ele quer a gente quer que o problema cesse, que a tribulação acabe, que os ventos contrários parem de soprar, que tudo acabe, que a gente quer ver o fim do problema. Mas Deus, ele tem um tempo para todas as coisas, meus irmãos. Quando Marta e Maria mandou uma mensagem para Jesus: Jesus, está enfermo aquele a quem tu amas. Elas queriam que Jesus viesse logo. Elas desejavam no seu coração que Jesus viesse antes que Lázaro falecesse. Mas Jesus veio, meus irmãos. Jesus não veio porque ele tinha um plano naquela demora. Assim como ele tem um plano na demora de agir na tua vida também. A demora de Deus tem uma explicação. A demora de Deus tem um plano. Não é qualquer demora não, meus irmãos. Se Jesus chegasse naquele lugar antes do tempo que ele deveria chegar,
muitos que não criam nele poderiam achar que ele não tivesse ressuscitado Lázaro. Mas não, ele chegou quando Lázaro já estava sepultado, 4 dias depois. Tinha um plano naquilo. Marta e Maria não sabiam, mas Deus tinha um plano para que todos crescem, para que todos aqueles que estivessem lá, que vissem aquele milagre, sabessem que ali era a glória de Deus. Assim é na sua vida. Demora porque todo mundo vai saber que é a glória de Deus. Não foi o homem não, irmão, é a glória de Deus. É a glória de Deus que vai sobressair na sua vida. Então creia nessa palavra, creia no Deus que você serve, porque Ele não está demorando. Tem um plano aí, tem um propósito aí, você pode ter certeza disso. E que quando Ele agir, a glória de Deus vai estar na tua vida. E todos vão ver a glória dEle em você. Todos vão saber que foi Ele quem agiu. Amanda, canta na maia só, canta na maia. Ele vai agir, meus irmãos, creia nessa palavra, creia que Ele vai fazer a glória dEle aparecer na tua vida, porque não vai ser a glória de Deus, assim como Ele fez lá com Marta e Maria. Meus irmãos, lidar com a demora de Deus dói, aflige a nossa alma, é dolorido, irmãos. Quem aqui já não tem orado há muito tempo? Quem aqui já não passou por uma tempestade que não teve que lidar com a demora de Deus? E nós somos carne, nós somos seres humanos. Nós queremos que tudo passe logo. Tudo acabe logo. Eu falo isso, meus irmãos, porque o dia que eu deixei meu marido no hospital, eu deixei ele na sexta-feira. E eu fui para minha casa, sabe quantas peças de roupa eu peguei para ele? 2 trocas de roupa. Porque na minha cabeça eu falei, na segunda-feira eu busco ele. Eu peguei 2 peças de roupa para ele, deixei ele na segunda, eu falei, vai ficar aqui sábado e domingo, segunda-feira eu venho buscar ele. Meus irmãos, essa segunda-feira demorou e ali, ó, Deus estava ali agindo, Deus estava ali trabalhando, irmãos. A demora de Deus dói. No momento você sente a dor, no momento ali você questiona a dor. Eu chegava na minha casa, não tinha coisa mais difícil para mim do que chegar na minha casa. Quando eu chegava na minha casa, todos os dias eu colocava a chave na porta e eu falava para Deus, Senhor, até quando? Eu não aguento mais. Senhor, até quando? Eu não aguento mais, irmãos. Mas Deus sabe até onde você aguenta. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe até onde você vai chegar. Deus sabe até onde você consegue ir, meus irmãos. Por isso que a gente tem que passar. Quando você acha que você não consegue mais, Deus continua sendo Deus. Quando você não tem mais força para caminhar, Deus continua sendo onipotente. Quando você acha que você não tem mais jeito, que já acabou, que chegou ao fim, Deus continua sendo o Criador de todas as coisas. Aquele que vive e reina. Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo, meus irmãos. A demora de Deus, ela dói sim, dói, é dolorido. Mas, irmãos, quando Deus levanta, assim como fala aqui na palavra de Deus, Jesus então, Ele levanta. E quando Ele levanta, meus irmãos, que Ele acalma o vento, né? Que Ele acalma o vento, Ele diz para o mar, né, se aquietar, para o vento se acalmar. O que acontece ali, meus irmãos? Grande bonança. Aleluia! E é isso que vai acontecer na minha e na sua vida. Porque esse momento está demorando passar, mas quando Ele levantar, vai ter bonança. Aramanda canta, namanaia, chore canta, namas. Vai ter bonança, meus irmãos. É isso que a palavra de Deus diz. E quando Ele levanta, tem grande bonança. Grande bonança. É isso que a palavra de Deus fala para mim e para você. Essa prova está doendo, essa tempestade está te fazendo perecer, mas quando Jesus levantar, meu irmão, vai ter grande bonança. Vai ter grande bonança em nome de Jesus. Creia nessa palavra, meus irmãos. Porque Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Nada está desapercebido aos olhos deles. Meus irmãos, o medo, muitas vezes, faz a gente perder, irmãos. Ele faz a gente perder. Eu falo isso porque eu já passei. Faz a gente perder de vista a realidade de que Deus, o Criador, está comigo e com você em todos os dias. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Deus está comigo e com você. Talvez você passou aquele dia e você fala, meu Deus, hoje foi um dia péssimo, foi horrível. Deus não estava comigo, Ele estava. Glória a Deus! Ele estava com você. Hoje eu olho para trás, meus irmãos, aqueles 40 dias que eu pereci, que eu estava no meio de uma tempestade, eu vejo Deus em todos os detalhes. Eu vejo Deus do começo ao fim. Eu vejo Deus agir em
todas as coisas no momento estavam doendo. Estava dolorido, estava difícil, tinha questionamento sim. Mas irmãos, quando ele se levanta, você enxerga Deus em todos os momentos, porque ele está. Creia que no dia mais difícil, que no dia da tempestade mais difícil, onde tudo está fora do lugar, Deus está com você. Aleluia! Deus está com você. Não importa se o dia é bom ou se ele é ruim, ele está com você. Irmãos, creia nisso. Creia nessa palavra, creia que ele está com você. Creia, porque na hora da dor a gente perde de vista, a gente fica cego muitas vezes, deixa o medo tomar conta. Mas irmãos, creia que ele está com você. Lá na frente você vai ver assim como eu vejo hoje, e Deus em todos os detalhes. Você vai ver ele também em todos os detalhes da sua vida, e você vai entender todos os processos que você tem passado. Ele vai te mostrar, ele vai clarear a sua visão, e você vai enxergar em nome de Jesus. Irmãos, depois, quando Jesus ele levanta e ele acalma o mar, então ele olha para os seus discípulos ali e pergunta para eles: mas por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Né? Então Jesus agora ele foi questionado pelos discípulos, né? Se ele não se importava, agora ele que questiona os discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos dizer aqui que os discípulos, eles tinham motivos para ter mais fé do que medo. O medo vem, é natural? É. Mas, irmãos, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos o poder de Deus, porque Deus tem poder. Porque ele é poderoso. E quando nós conhecemos esse poder, meus irmãos, o medo vai vir? Vai. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o medo pela fé, porque nós cremos. Porque nós cremos que tem uma promessa sobre a minha e a sua vida, e essa promessa vai se cumprir. Porque a palavra de Deus não passa, não cai por terra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer aqui que Deus tinha feito uma promessa. A primeira coisa, porque os discípulos deveriam ter mais fé do que medo, Deus fez uma promessa. Deus disse: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Não importa a tempestade que viesse, meus irmãos. Se Deus prometeu que você ia chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. A tempestade, ela não vai te matar. Ela não vai te parar. Ela não vai fazer com que você não chegue aonde Deus quer que você chegue. Ela não vai fazer você não chegar na promessa. Ela não vai fazer você a ficar prostrado, porque Deus fez uma promessa. Então essa promessa deveria ter feito com que os discípulos tivessem mais fé do que medo. Glória a Deus! Então, meus irmãos, e quando Deus fala passemos, ele disse para os discípulos: vocês vão passar? Vocês vão passar por essa tempestade. Ele disse: passemos. Quando você passa por uma tempestade, Deus passa com você. E essa era a promessa que ele fez para os discípulos: passemos para o outro lado. Eu vou passar junto com vocês, nós vamos chegar do outro lado. É isso que Deus fala para mim e para você nesta noite. Não importa a tempestade, eu estou passando junto com você. Eu estou segurando a sua mão. E quando você afundar, eu vou te levantar. Você vai voltar a respirar em nome de Jesus. Porque eu sou Deus, aquele que tudo pode. Eu te seguro, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então levante, respire, porque eu sou aquele que pode todas as coisas. Então, meus irmãos, quando o medo vir, porque ele vai vir, vai chegar o dia do medo. Vai chegar o dia do medo para mim e para você. E quando ele vir, que nós lembremos da promessa que ele fez na minha e na sua vida. Porque essa promessa vai fazer você levantar, vai fazer você caminhar, vai fazer você não desistir, você crer. E quando o medo vier te assolar, você vai lembrar, você vai saber, vai trazer à sua memória a promessa. E você vai ter fé. Você vai ter fé para chegar onde Deus te prometeu, para fazer aquilo que Ele te mandou fazer, meus irmãos. Aleluia! É isso que Deus fala. Muitas vezes, irmãos, a gente duvida que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, irmãos.
Ele é fiel para cumprir. Ele não depende de circunstâncias. Já foi pregado aqui. Deus depende de circunstâncias para agir? Deus não depende, irmãos. Ele pode agir em meio a qualquer circunstância. E por mais que esteja tudo fora do lugar, Ele tem o poder de consertar tudo, arrumar tudo e fazer tudo voltar para o seu lugar. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Irmãos, e será que Jesus, Ele sabia que essa tempestade viria? Irmãos, certamente Ele sabia. Então, se Jesus sabia que a tempestade viria, por que então Ele dormiu? Por que Jesus dormiu? Irmãos, Ele dormiu porque Ele tinha paz. Jesus tinha certeza de que tudo estava no controle da mão dEle. E essa certeza que nós devemos ter. A certeza de que tudo está no controle da mão dEle. Então, meus irmãos, paz não quer dizer falta de ausência de problemas. Aleluia. Paz não quer dizer ausência de dificuldade, meus irmãos. Nós vamos passar sim por dificuldades e problemas. Paz quer dizer que em meio à tempestade, em meio à dificuldade, em meio à adversidade, você confia naquele que tudo pode. Aleluia. Você confia nele. É isso, por isso que Jesus dormia, porque Ele tinha paz. Ele sabia que tudo estava no controle, porque nada foge do controle. Irmãos, muitas vezes nós pensamos sim que as coisas fugiram. Não, você fala, não é possível. Não tá, Deus não está agindo aqui não, tá tudo errado, isso daqui tá tudo errado. Irmãos, Deus, nada foge do controle da mão dEle. Nada foge do controle, nada foge do poder dEle. Deus é poderoso, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, o evangelista Marcos, nos capítulos mais para frente, adiante, ele vai falar mais 3 passagens para ressaltar o poder de Deus. Aqui, nesse capítulo, Jesus ele tem poder sobre a natureza, né? No capítulo mais adiante, no capítulo 5, ele demonstra o poder sobre os demônios, quando ele liberta um homem possesso de demônios, né? Diz a Bíblia, 6.000 demônios. Em seguida, ele demonstra o poder sobre a enfermidade, quando ele liberta aquela mulher que já sofria 12 anos com fluxo de sangue. Aleluia! E depois ele demonstra o poder sobre a morte, porque ele vai até a casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. Olha que Deus poderoso que nós servimos, meus irmãos. Então Deus ele tem poder sobre a natureza, Deus tem poder sobre os demônios, Deus tem poder sobre a enfermidade, Deus tem poder sobre a morte, todo o poder. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. É por isso que quando o medo vier, você deve se lembrar destas coisas, meus irmãos. Deus é poderoso. Você não serve qualquer Deus, você serve um Deus poderoso, que tem poder sobre todas as coisas, porque tudo foi criado por Ele. Sem Ele nada tinha se feito. Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador, e o Criador nunca vai ser vencido pela criatura, nunca. Ele é Deus, meus irmãos, e Ele tem todo o poder. Aleluia! Meus irmãos, e quando eu imagino aqueles discípulos, né, ali dentro do barco, todos molhados ali, de certo cansados de se esforçarem, né? E Jesus levanta, acalma a tempestade. E ali naquele momento, os discípulos ficam ali, né, admirados com o poder de Deus. E eles perguntam, né, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, essa tempestade, ela veio, né, ali para aqueles discípulos com um propósito, né? Para que eles pudessem ter assim, porque eles andavam ali com Jesus. Eles viam Jesus pregar, né, as verdades do reino. Mas eles precisavam conhecer. Jesus, ele passa de uma aula, ele estava ali ensinando a multidão, uma aula teórica, e coloca os discípulos em meio a uma aula prática. Peraí, vocês ouviram ali? Agora a gente vamos praticar. Vamos lá agora, vamos para o meio da tempestade, porque é aqui no meio que você vai aprender. Não adianta ouvir, irmãos. Ouvir é uma coisa, praticar é outra. Deus tira os discípulos de uma aula de teoria, onde você está ouvindo, e leva eles para o meio da tempestade para que eles venham praticar. É isso que Ele faz, irmãos. Nós devemos não só ouvir a palavra de Deus, mas nós devemos praticar. E é no meio da tempestade que você vai praticar tudo que você tem aprendido aqui. É no meio da tempestade que você vai praticar, colocar em prática todas as palavras, todo o alimento para a sua alma, tudo que você tem ouvido, tudo que você tem fortalecido a sua alma.
É no momento da tempestade que você vai usar. Você vai usar, meus irmãos, e você vai aprender a como usar tudo que você já ouviu. Por isso, nós não devemos só ouvir, nós devemos praticar. Então, ali, com essa tempestade, no meio dessa tempestade, Jesus fez com que os discípulos eles tivessem uma visão mais ampla do poder de Deus. Os discípulos ali ficaram maravilhados, né? Maravilhados com o poder, porque quem é este que o mar e o vento obedecem? Então ali eles se maravilharam, né? E disseram, verdadeiramente és filho de Deus. Então dentro dos discípulos ali surgiu um temor muito grande, uma admiração muito grande. Irmãos, e quando nós estamos em meio à tempestade, que Jesus intervém e resolve o problema, sabe o que acontece? Nós ficamos mais prostrados diante de Jesus. Nós chegamos mais perto dele. Nós chegamos a um lugar onde nós não chegaríamos antes. Quando ele se levanta, meus irmãos, assim como aconteceu com esse discípulo, nasce um temor, nasce uma coisa diferente dentro de você, porque você teve a experiência, você parou de ouvir falar, mas você viveu. Você viveu, você não só ouviu, mas você viveu a palavra de Deus. Nasce dentro de você uma gratidão, nasce dentro de você uma vontade de fazer para Deus, estar com Ele, viver para Ele, porque você viveu um momento que só você e Deus puderam contemplar, que é o poder de Deus na sua vida. E creia, meu irmão, porque se você está aqui ouvindo essa palavra, o poder de Deus está sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. E Ele tem o momento certo de manifestar o poder dele. Não pense que Ele está demorando. Não pense que não está na hora. Não pense que já passou da hora, porque Deus sabe a hora. Só Ele sabe a hora. Então, quando os discípulos, meus irmãos, eles perguntam ali, quem é este? Quem é este? Nós ainda, depois de tudo que eu já falei aqui para vocês, a gente ainda pode dizer que este é aquele que criou todas as coisas. Ele que veio no mundo nascido de mulher. Ele nasceu numa manjedoura, ele viveu numa carpintaria e morreu numa cruz. Aleluia. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os cativos, dando vista aos cegos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos. Quem é este? Este é aquele que morreu no seu lugar, que morreu no meu lugar. Ele veio como um cordeiro de Deus e tirou o pecado do mundo. Quem é este, irmão? É aquele que arrancou o aguilhão da morte. Aonde está? Quem é este, irmão? É aquele que ressuscitou entre os mortos, voltou para os céus, está sentado à destra de Deus, intercedendo por você e por mim. Aleluia! Quem é este, meus irmãos? Este é aquele que há de vir em grande glória e poder juntamente com seus anjos para buscar a sua igreja, para que a gente reine por séculos e séculos. Irmãos, quem é este? Este é o nosso grande Deus e poderoso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia! Quem é este, meus irmãos? Ele é o único que pode acalmar a tempestade da nossa vida. Ele pode acalmar a tempestade da sua vida. Ele pode acalmar seu coração. Ele pode acalmar todas as circunstâncias, meus irmãos, que está fazendo com que você só pareça que vai naufragar. Muitas vezes parece, meus irmãos, parece. Mas Deus está no controle de tudo. Glória a Deus! Glória a Deus, meus irmãos. Eu convido o grupo de louvor para estar louvando Oh, Espírito Santo! um louvor aqui. E enquanto isso, meus irmãos, eu peço que a igreja se coloque de pé para que a gente venha fazer uma oração. Para que a gente ore crendo que Deus ele tem o poder de acalmar toda e qualquer tempestade. Não importa o que você está passando, meu irmão. Creia no Deus que você serve. Creia no poder de Deus que você viu aqui hoje. Você contemplou aqui hoje. Que Deus é poderoso para fazer. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre a enfermidade. O que está te afligindo nesta noite? É uma enfermidade? Deus tem poder sobre a enfermidade. O que está te afligindo? É alguma coisa que você não tem controle, irmãos? Deus tem todo o poder para colocar tudo no lugar. Deus tem poder.
para desfazer todo o mal da sua vida. Creia. Ore crendo que Ele vai acalmar a sua tempestade. A tempestade muitas vezes, meus irmãos, está dentro do coração. A tempestade muitas vezes está dentro da nossa alma, mas Ele tem poder para acalmar a sua alma. Ele tem poder para acalmar seu coração. Ele tem todo o poder. Ore, clame a Ele, peça para que Ele venha acalmar essa tempestade dentro de você, dentro da tua mente, dentro do teu coração, dentro da tua alma. Ele tem todo o poder para acalmar toda e qualquer tempestade. Creia, clame a Ele, peça que Ele venha interceder por você, porque Ele está com você. Creia nesse Deus que é poderoso. Aleluias.
Deus, aleluias. Meus irmãos, que nós venhamos crer que há poder no nome de Jesus e que Ele pode quebrar todas as cadeias Glória que a tem te Deus. impedido, meus irmãos, de chegar aonde Ele prometeu, aonde a promessa de Deus vai te levar. Senhor Deus, nós muitas vezes, Senhor, caminhamos, andamos, Senhor, por mares revoltos, Senhor, e muitas vezes nos enchemos de medo, Pai. Colocamos em nosso coração medo, mas que nesta noite, Senhor, o Senhor venha, meu Pai, com teu grande poder, mostrar para cada um de nós que o Senhor é maior do que toda e qualquer tempestade, que toda e qualquer tempestade o Senhor tem poder de acalmar, e que o Senhor venha, Senhor, ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza em meio a qualquer temporal, em meio a qualquer vento forte, em meio a qualquer tempestade que vier nos assolar. Nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, é o descanso para a nossa alma. Somente no Senhor podemos encontrar esse descanso, podemos encontrar esse repouso, esse refúgio. Em nome de Jesus, meu Pai, nos enche de fé, Senhor, nos enche de fé nessa noite e repreende todo o medo, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade, que as palmas louvam e engrandeçam o nome santo do Senhor.